Imagina só, em 1859, em um Brasil imperial, a escravidão ainda realmente é a base da economia desse país e as mulheres, especialmente, as negras principalmente, né, que ainda são escravas, já não têm tanta voz. Agora, imagina uma mulher negra do Maranhão publicando um romance. Isso não só aconteceu, como esse livro é considerado hoje a obra inaugural da literatura afro-brasileira e também uma das literaturas, um dos primeiros romances lançados, né, na nossa literatura brasileira. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso, para a gente falar sobre a Marinha Firmina dos Reis, que escreveu o livro, o romance Úrsula, tá? Então, vamos entender um pouco sobre essa história. Primeiramente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Aqui a gente fala sobre literatura, sobre livros, a gente traz algumas resenhas, fala sobre alguns livros muito importantes, sobre alguns livros que a gente gosta de ler aí, mas que a gente sempre traz esse assunto com muito empenho e com bastante profundidade. E aqui nesse canal, tá? Eu já venho te dizendo que aqui a gente sempre vai falar sobre literatura escrita. Se você ainda não conhece e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que você também me ajude a crescer esse canal e a gente possa falar cada vez mais sobre literatura, sobre essa cultura tão grande que, na maioria das vezes, as pessoas não dão tanta atenção. Então, vamos para o nosso vídeo para que a gente possa falar sobre essa autora maravilhosa. Bom, o livro com o qual a gente vai falar é este daqui, Úrsula, tá? Da Maria Firmina dos Reis. Primeiro, antes de tudo, né, eu preciso situar que esse livro foi divulgado e foi publicado em 1859, né, e ele é um dos primeiros romances escritos por uma mulher no Brasil, né, e com toda certeza é um dos o mais importante escrito por uma autora negra no século XIX, né? E essa edição que eu li aqui, tá, desse modelo aqui, ela conta com uma introdução realmente que nos conta a trajetória da Maria Firmina dos Reis, né? Nos conta por que a história dela é tão importante, né? E quanto à obra em si, né? Quanto tempo ela ficou perdida, né? E aí nos conta nessa introdução que a Maria Firmina dos Reis era uma professora negra e viveu numa época onde era uma grande restrição, né, para as mulheres, para as negras, e mesmo assim ela ainda ousou escrever e publicar. E na própria introdução aqui, né, que a gente vê que ela até se desculpa pelo texto de fato ali em algumas partes, dizendo que não está tão bem trabalhado quanto de outros autores, o que nos mostra o quanto ela estava rompendo barreiras, né? Mesmo sem ali, de fato, na época, não poder publicar, ainda assim ela teve a coragem de publicar e fazer essa vontade que ela tinha da mesma maneira. Isso é muito interessante, muito importante. Vamos lá falar um pouco mais sobre essa história do livro, né? A trama central, né, do romance, de fato, né, se passa ali entre a Úrsula, né, que é uma jovem pura, altruísta, que cuida ali da sua mãe, que já está convalescida, né, e doente há algum tempo, em uma fazenda, onde vivem só ela e a mãe, e o Túlio, e mais uma outra mulher negra que ajuda em casa, que é a Susana, né, que ficou como mãe do Túlio. E temos aí também o Tancredo, né, que é um homem nobre, que após ter tido um grande desgosto, né, um grande desalento, ele acaba ferido, né, no meio da estrada e é encontrado por Túlio, que é um escravo e que ajuda esse rapaz que estava caído na estrada. Durante esse tempo ele acaba sendo acolhido na casa da Úrsula. A trama gira em torno do romance da Úrsula com o Tancredo, mas não é apenas isso, né? Não é só esse amor, né? Mas a gente também tem ali a presença do tio da Úrsula, que acaba atrapalhando, né, esse romance de alguma forma.
Mas, além de tudo isso, né, a gente também tem a presença, de fato, né, dessa voz ali, dessa especificidade, né, que a autora traz sobre os personagens que são escravizados, né? Sobre o Túlio, sobre a Susana, sobre a vida deles de fato, né? E através deles, né, é que a autora consegue fazer uma crítica contundente e direta à escravidão de fato, né? Mostrando a dor da separação familiar, a violência e a busca pela dignidade, né? É um romance de amor, mas com um olhar muito aguçado para o meio social em que ela vivia na época, né? A gente já sabe que ali dentro desse romance é meio que muito parecido ali com um romance que era meio que impedido por alguém, sabe? Que a gente já está acostumado na maioria dos romances. Mas por ser uma época onde não tinham tantos romances brasileiros, foi um marco muito grande a Maria Firmina ter criado algo desse tipo. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a autora do livro, né? Primeiramente, né, a Maria Firmina dos Reis, ela nasceu no Maranhão, né, em 1825. Ela era uma mulher negra de origem humilde, e se dedicou ao magistério. Ela foi uma verdadeira pioneira, né? Em 1880, ela fundou uma sala de aula mista, né? O que foi um escândalo para a época, porque até aquele momento eram meninos em uma sala e meninas em outra, e ela mudou essa sistemática. A Úrsula, né, esse livro aqui que a gente está falando, foi a sua obra-prima, mas ela também escreveu poesias e outros textos, né? O fato de ela ter sido esquecida por tanto tempo, né, pela história literária oficial, de fato, né, diz muito sobre as estruturas de poder que ela mesma criticava, né? E redescobrir a sua jornada, a sua obra hoje é um ato de justiça histórica e literária. Então, quando descobriram novamente essa história que havia sido publicada há tantos anos, né? Ali, se eu não me engano, na introdução fala que há mais de 100 anos, eles decidem realmente mostrar que foi a primeira autora negra e maranhense a publicar no Brasil. Então é algo muito histórico, um marco grande para todas as pessoas. Agora que a gente comentou um pouco sobre o livro, falou um pouco sobre a autora, vamos a minha visão como leitor, né? Ler esse livro da Úrsula foi uma experiência assim interessante, né? E bastante imersiva. Confesso que a linguagem é um pouco diferente da que nós estamos acostumados, né? Então é uma escrita que remete a um pouco à época, né, que foi escrito, né, do século XIX, mas é bem tranquila de se adaptar. Então não são tantas páginas, né, do da história em si, até porque o livro no total tem cerca de 176 páginas, sendo que até a 67, 68 é de introdução, contando um pouco mais sobre a Maria Firmina, né? Mas a gente consegue se adaptar e a trama do romance acaba nos prendendo, né? Onde a gente torce ali em vários momentos pelo casal, apesar de que, né, pela época era muito diferente do que nós vivemos hoje, né? Que antigamente era a pessoa ver e gostar de alguém e já querer casar, né? Ou já dizer que ama. E que hoje em dia a gente tem mais um cuidado, né? De não ir direto dizendo que ama alguém ou que quer ficar com alguém, né? Então tem todo um processo antes de chegar nisso, né? Já no amor deles a gente vê isso, né? E a gente fica com o coração na mão em alguns momentos, né? Porque sente que vai acontecer alguma coisa, que vai vir uma tragédia, pelo costume que a gente já
vê em alguns romances, né? E o que mais me marcou realmente, né? Não foi a história em si. O que me marcou mesmo foi a coragem da autora, né? De fato, que em meio a um evento de amor, ela conseguiu inserir capítulos inteiros dedicados à dor da escravidão, né, com uma sensibilidade e uma crítica que, para a época, era bem difícil de existir, e é emocionante ao mesmo tempo, né, que a gente vê que o relato ali da Susana sobre ela ter sido arrancada da África, né? E acaba sendo bastante doloroso, mas é muito real do que aconteceu, né, naquela época, naqueles períodos, e a força que a Maria Firmina teve que ter para poder publicar, como ela nos conta na introdução, é algo realmente admirável, de alguém querer demonstrar aquilo com tanto empenho, com tanta força como ela teve. Agora, pensando mais com a parte escrita, né, com esse olhar de quem já escreve, né, há algum tempo, o que mais me impressionou de fato na forma como a Maria Firmina escreve é a construção dessa narrativa e o uso dos flashbacks que ela utiliza. A Maria, ela não joga simplesmente a informação de uma vez, né? Ela vai nos contando a história de um personagem aos poucos e em capítulos específicos, e aí isso gera uma ansiedade no leitor de fato, faz com que você queira conhecer um pouco mais, e aí vem um momento do passado, então isso faz você querer continuar ali, porque você está voltando ao passado e aí depois você vai para o presente, né? Além disso, tem a forma como ela estrutura a história, né? De cada personagem, dando uma profundidade até mesmo para aqueles que não são os principais, né? E ela consegue conectar as dores de cada um, né? A do Tancredo com a sua desilusão amorosa, a de Úrsula com a perda do pai, a do Túlio, né, com o luto pela sua mãe, de uma forma que realmente acabou enriquecendo muito a trama de uma maneira geral. E é uma técnica narrativa muito bem executada, mesmo que ali na introdução ela tenha falado que podem ter muitos erros, eu vi muitas coisas muito boas e que às vezes a gente, como escritor, ainda não consegue fazer com tanta clareza como ela conseguiu fazer esse livro. Bom, a gente está chegando aqui ao final, mas eu quero lembrar a vocês do seguinte: se você ainda não curtiu esse vídeo, ainda não comentou, curte esse vídeo, comenta, já se inscreve no canal também para que você possa acompanhar também mais conteúdos, né? Ver mais resenhas e eu falando sobre mais livros ou até mesmo sobre escrita, para que a gente possa continuar nesse ambiente maravilhoso que é o da criatividade, da literatura, para que a gente possa compartilhar cada vez mais. Então, chegando à conclusão, o livro Úrsula, né, é muito mais do que um simples romance. Ele é um documento histórico, né, um ato de resistência e uma obra literária de grande importância para o Brasil inteiro. E eu recomendo fortemente a leitura para quem quer entender melhor as raízes da nossa literatura e para quem se interessa por histórias de mulheres incríveis que desafiaram o seu tempo. Esse é um livro que eu digo que você pode ler sem medo. Você tem que entender todos os conceitos. É uma literatura necessária, é um clássico que merece estar na estante de todo mundo que ama a literatura brasileira ou que planeja conhecer um pouco mais sobre ela. Você já tinha ouvido falar aqui sobre a Maria Firmina dos Reis? Se não, vamos trocar uma ideia nos comentários. Vai, me fala aqui se você já conhecia, se não, se é a primeira vez que você escuta. Me conta aqui nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia melhor. E aqui é o que eu finalizo. Esse livro é maravilhoso. Indico que vocês comprem. O link vai estar na descrição. E aqui é que eu fico. E eu deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo.